A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E hoje eu quero tratar de um tema de suma importância. Aliás, todos os temas bíblicos é de suma importância. Mas esse é um tema que às vezes causa muita controvérsia, muita dificuldade de entendimento. Eu me refiro ao tema da Trindade, né? Nós, como cristãos, acreditamos que Deus é trino, né? E para poder colaborar um pouco nesse estudo, né, nessa área da teologia cristã, eu quero tratar desse assunto, né? Separei aqui alguns versículos, como de costume, vou dar meu parecer, mas também vou mostrar como a doutrina da Trindade é lógica, é completamente racional. Não há nada misterioso na doutrina da Trindade, para falar a verdade. É lógico que Deus, um Deus que nós servimos, o Deus bíblico, né? Ele é um Deus que vai além da nossa compreensão, isso é óbvio, né? Mas tudo que ele quis revelar acerca dele, que ele quis que nós soubéssemos, ele revelou nas Escrituras Sagradas. E uma das coisas que Deus revelou acerca dele é que ele é uma trindade, né? E isso é claramente ensinado na Bíblia. Lógico que no Velho Testamento é ensinado de forma mais velada, mas no Novo Testamento isso é muito claro, muito explícito e inegável, né? Embora há aqueles que não acreditam nessa visão, né? Acusam os cristãos de serem adoradores de três deuses, né? Ou então acusam os cristãos de distorcer a escritura para poder favorecer a doutrina da Trindade. Outros até afirmam que por não ter a palavra Trindade escrito na Bíblia, eles acreditam que não existe tal ensinamento, né? Embora esse termo Trindade é somente um termo usado para poder facilitar a compreensão pedagógica de tal doutrina bíblica, que é claramente ensinada nas Escrituras, e eu vou mostrar para os irmãos não só que ela é ensinada nas Escrituras, como também ela é totalmente lógica e não há nenhuma contradição. Na verdade, quando a gente tem alguma dificuldade com relação à doutrina bíblica, o problema não está na doutrina, o problema não está na palavra de Deus, o problema, na verdade, está em nós, que somos limitados e precisamos pedir ao Senhor entendimento das Escrituras para compreender a sua vontade revelada, os seus ensinamentos revelados, e um deles é a Trindade. Depois desse vídeo você vai ver que não há nenhum mistério, que não há nenhuma dificuldade com essa doutrina, mesmo porque para haver um mistério em relação à doutrina da Trindade, a Escritura não teria que ter a informação sobre tal doutrina, né? E a gente sabe que a Escritura ensina claramente essa doutrina, e então ela não é um mistério, né? Seria um mistério se, de repente, Deus colocasse nas Escrituras que ele é trino, mas não explicasse como ele é trino. Mas só que ele explica claramente, na sua palavra, o como ele é trino. E as leis da lógica corroboram para essa verdade. Então, sem mais perca de tempo, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, com relação à doutrina da Trindade, que a gente tem que deixar bem claro, né? A Bíblia diz que há só um Deus, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. É uma coisa que tem que deixar claro. O cristianismo, ele é monoteísta, ele acredita em um Deus. Vamos deixar claro isso. Ah, mas vocês falam que há três pessoas, que vocês ensinam que há três deuses. Não. O cristianismo ensina que somente há um Deus, né? E os versículos que reforçam isso, o primeiro está lá no Velho Testamento, que é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A gente acredita nisso. O cristão autêntico acredita no que está na Bíblia. Acredita no que está escrito nesse texto que eu acabei de ler. Deus é o único Deus. Um Deus. Não há nada de anormal até aqui, né? O cristão, ele acredita que há somente um Deus. E o Novo Testamento, também lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29, diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Note, Jesus citando o texto que eu acabei de ler lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Ele cita aqui de novo esse texto para afirmar, o próprio Jesus afirma que só existe um Deus, um único Deus. Então, nós como seguidores de Jesus Cristo, acreditamos no que Jesus está falando aqui, que há somente um Deus. Então, esquece esse papo de dizer que cristão adora um Deus pagão, um Deus de três cabeças, não. Ele adora um só Deus. E acreditamos exatamente no que Jesus está falando aqui, que há um único Deus. Ponto. Está esclarecido essa questão. Agora, eu vou explicar, então, e esse negócio da Trindade? Eu vou explicar agora no segundo ponto. Deus é um em natureza. Natureza no sentido de essência, de substância, de onipotência, de onisciência, de onipresença, de eternidade. Nesse sentido, Deus é um. A natureza divina é uma. Nesse aspecto que eu acabei aqui de destacar. Esses pontos aqui. Essência, substância, onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Nesse aspecto, Deus é um. E ao mesmo tempo, ele é três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Ah, mas até aqui, Tiago, você não resolveu o problema. Como Deus pode ser um em natureza e três em pessoa? O problema está na própria... Aliás, a solução, melhor dizendo, está na própria palavra que eu acabei de falar. Natureza, pessoa. São coisas diferentes. Quando eu estou falando de natureza, estou falando dos atributos divinos. Eu acabei de citar aqui. Onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, essência e substância. Conjunto de atributo. É isso que significa a natureza aqui no sentido que eu estou colocando. Agora, quando a gente fala de pessoa, a gente está falando de um indivíduo. Estamos falando de um personagem. Estamos falando de uma personalidade. Né? Geralmente a gente usa esse termo pessoa para os seres humanos, né? Que é composto de quê? De mente e corpo. Né? Um indivíduo. Um indivíduo. Só que aqui no caso de Deus, evidentemente,
É só no sentido de uma personalidade, de uma mente, de um indivíduo. Então, veja a diferença que há entre a natureza e a pessoa. Pessoa é uma coisa e natureza é outra. E aí que entra a lógica da coisa, e aí que a gente vai perceber que não há contradição. Mas eu vou mostrar que para haver a contradição, tem que ter esses requisitos aqui que eu vou colocar agora, né? Mesmo porque eu já deixei bem claro que quando a gente fala de natureza divina, a gente está falando de uma coisa diferente. E quando a gente fala de pessoa, estamos falando de outra coisa diferente. Então são coisas diferentes, que diz coisas diferentes, né? Cada termo define coisas diferentes. Então natureza é uma coisa e pessoa é outra. Tá claro até aqui? Então agora vamos para o ponto onde poderia haver contradição na formulação da doutrina da Trindade. Para haver a contradição nessa doutrina, primeiro, Deus deve ser um em natureza e três em natureza ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Aí haveria sim contradição, não tem como a natureza ser uma e ser três ao mesmo tempo, no mesmo sentido e ao mesmo tempo. Realmente é ilógico, é irracional, é contraditório. Não passa no crivo da lógica. E o segundo ponto, para haver contradição também nessa situação, a doutrina da Trindade, a formulação da doutrina da Trindade, se ela fosse uma pessoa e três pessoas ao mesmo tempo e no mesmo sentido, também haveria contradição. Então note que para haver a contradição, uma coisa tem que ser uma e ao mesmo tempo três, ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Isso é um absurdo, isso é irracional. Entende o ponto que eu estou querendo chegar? Então, se Deus fosse um em natureza e três em natureza ao mesmo tempo e no mesmo sentido, haveria contradição. Se Deus fosse um em pessoa e três em pessoa ao mesmo tempo e no mesmo sentido, também haveria contradição. Mas é aí que está o detalhe, meus queridos irmãos. É aí que está a diferença, né? Que a gente vai entender agora. Eu já deixei claro que pessoa está se referindo a uma outra situação. Natureza é um termo que se refere a outra situação. São termos diferentes para descrever coisas diferentes. Já deixei claro. E esses termos, se eles estão colocados como, por exemplo, que nem eu já citei aqui, natureza, uma natureza e três naturezas ao mesmo tempo, para formar a Trindade, haveria uma contradição absurda. Mas eu vou deixar claro aqui que não há contradição na doutrina da Trindade. Por quê? Porque Deus é um em natureza e três em pessoas. Não tem contradição. Para deixar mais claro o que eu estou querendo dizer aqui. Deus é um em um sentido e três em outro sentido diferente. Vê que não tem contradição? Não há choque? Porque não há choque entre Deus ser um em natureza e três em pessoa ao mesmo tempo. Não há contradição. Porque, como eu disse, pessoa está falando de um indivíduo, no caso, três indivíduos que compartilham a divindade, né, que compartilha a onipresença, a onisciência, a onipotência, a eternidade, a natureza divina. São três pessoas, três personalidades, três centros de consciências, três indivíduos que compartilham uma natureza divina, uma essência divina. Então, vê a diferença, meus irmãos, que há nessa questão. Deus é um em um sentido e três em outro sentido. Portanto, é totalmente lógico, racional e não há nenhum conflito. Basta pensar um pouquinho, não pensar muito, é só aceitar a lógica. É matemática pura isso aqui que eu estou falando, né? Matemática não erra. Os números não erram. E para ver o erro, eu já coloquei aqui a situação, duas situações para ver o erro, né? Um em pessoa e três em pessoa ao mesmo tempo, ou então um em natureza e três em natureza ao mesmo tempo. Agora, quando é um em natureza e três em pessoas, não há contradição, não há conflito. Entende, meus irmãos? Então, fique claro para você que Deus é um em um sentido e três em outro sentido. Inclusive, a doutrina da Trindade ainda dá respaldo também para a doutrina da natureza humana e da natureza divina de Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo também, usando a mesma formulação da Trindade, Jesus é um em um sentido e dois em outro sentido. Entende? Porque ele tem uma natureza divina e ele também tem uma natureza humana, que se compartilham, que não há conflito entre si. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas falando nesse caso aqui, vamos para alguns textos bíblicos que mostram a doutrina da Trindade, uns não tão claros assim, né, textos não tão evidentes assim, que está aberto para discussão e debate, e outros que são claros como a luz do dia. O primeiro lá no Velho Testamento, vamos começar pelo Velho Testamento, né? Gênesis, capítulo 1, versículo 26 diz assim: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Note aqui que está no plural, né? Façamos. Deus está falando que façamos a nossa imagem, o homem, né? A nossa imagem e a nossa semelhança. Então a gente vê duas palavrinhas, façamos, nossa, né? Que mostra uma pluralidade, nem está saindo essa palavra. O plural na natureza divina, né? Unidade composta. Lógico que alguns debates dizendo que aqui Deus está usando uma linguagem de realeza, né? O escritor aqui colocou Deus se chamando na terceira pessoa, vamos dizer assim, para se referir a ele no sentido de realeza. Outros afirmam que esse texto é Deus conversando com os anjos, para fazer o ser humano conforme a imagem e semelhança deles, tanto de Deus quanto dos anjos, né? Mas tem a terceira opção, que é a que eu acredito, que também é totalmente possível, que Deus simplesmente está falando consigo mesmo entre suas três pessoas, né? A natureza divina
melhor dizendo, as três pessoas divinas no seu conselho eterno, comunicando ali como eles fariam o homem, né? E aí faz todo sentido, né? O homem ser a imagem e semelhança de Deus, ser a imagem e semelhança de Jesus, ser a imagem e semelhança do Espírito Santo, ser a imagem e semelhança do próprio Pai. Faz muito mais sentido. Mas de qualquer forma a gente pode ver, ainda que de forma velada, a doutrina da Trindade já no Velho Testamento, né? Inclusive a palavra Elohim, né? É uma palavra que está no plural também, para se referir a Deus, né? Javé Elohim, né? Javé no singular, né? Que é traduzido geralmente pelas Bíblias em português de Senhor, né? Javé, Senhor. E Deus, né? Que é Elohim. Que a tradução que é usada para Elohim é Deus, que também pode significar deuses, né? Então a gente nota que é uma palavra plural para descrever um ser singular. Interessante isso. É outro texto também do Velho Testamento que, de forma até velada, também mostra essa questão de Deus ser uma unidade composta, né? Notarmos aí que há mais de uma pessoa ali na natureza divina. A gente nota também lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7, que diz assim: Eia, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Desçamos, confundamos, aí palavras no plural, né? Deus se referindo a si mesmo, Deus conversando consigo mesmo, falando, desçamos e confundamos, né? No caso da Torre de Babel, que os homens começaram a desobedecer a Deus, fazendo uma torre para atingir os céus ali, mostrando o orgulho humano. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. O que eu quero destacar aqui é justamente essas duas palavras no plural, de novo, desçamos e confundamos. Então, esses dois textos que eu li mostram de forma velada ou de forma explícita. Para mim é explícito, né? Porque eu acredito que esse texto está falando realmente da Trindade. Está falando, ainda que de forma limitada, mas está falando da Trindade. Né? Deus conversando consigo mesmo, conversando com as três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, conversando entre si, decidindo aí o futuro da humanidade, né? Decidindo aí o juízo que eles trariam sobre aquele povo que estava construindo aquela torre, né? O juízo da confusão das línguas, né? Então, ainda que uns acreditem que Deus está usando uma linguagem régia, né? O escritor está usando uma linguagem régia para se referir a Deus, outros acreditam que é Deus conversando com os anjos, eu acredito que é, sim, a Trindade, o conselho eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conversando entre si, decidindo ali o que se faria, né? Naquela situação da Torre de Babel. Agora, se no Velho Testamento a gente vê que o negócio está velado, né? Não está tão claro assim essa doutrina, no Novo Testamento é totalmente explícito, né? Lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 16 ao 17, diz assim: Sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazou. Então note aqui que a gente vê a presença das três pessoas da divindade no batismo de Jesus. O próprio Jesus, né, que estava sendo batizado, o Espírito Santo, na forma de pomba, na forma corpórea de pomba, e o Pai respondendo lá do céu, né? Aliás, afirmando lá do céu: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Então a gente já vê essas três pessoas se relacionando ali no comecinho do Evangelho de Mateus. Também ainda no Evangelho de Mateus, no finalzinho, o próprio Jesus fala assim: Portanto, né, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então o próprio Jesus está dizendo que tinha que batizar em nome de três pessoas, os seus discípulos, os cristãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus falaria isso, né? Mas enfim, a gente vê notadamente que o Novo Testamento deixa claro a doutrina da Trindade, deixa claro, o próprio Jesus afirma isso claramente quando ele diz sobre o batismo. Essas três pessoas aí autentica o batismo cristão. Paulo também na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 14, diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Olha só Paulo falando de três pessoas. A graça do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa, o amor de Deus, o Pai, né? E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então a gente percebe aqui claramente que há três pessoas em que o cristão responde, né? Três pessoas. E essas três pessoas compõem a divindade, compõem a natureza divina, compartilha onipresença, onisciência e onipotência. E o quinto ponto, né? A Bíblia ensina que Jesus e o Espírito Santo são divinos. E aí que está o detalhe também, mais uma afirmação bíblica, para comprovar que tanto Jesus quanto o Espírito Santo são pessoas que compõem a divindade, que fazem parte da natureza divina junto com o Pai. Um texto interessante sobre Jesus está lá no primeiro capítulo e no versículo 1 do Evangelho de João, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Note isso aqui. E o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Jesus. Jesus é o Verbo encarnado, a palavra encarnada. E ele estava com Deus e ele era Deus. Note, ele era Deus. Então o texto deixa muito claro, explicitamente, que Jesus é Deus. Mas Deus é um, então. Jesus compartilha a natureza divina junto com o Pai. Ele estava junto com o Pai. E assim como o Pai, ele é Deus. Não um Deus diferente, mas um Deus que compartilha ali a natureza divina, né? Um Deus que compartilha a mesma... Ele é Deus por quê? Porque ele compartilha a mesma natureza divina do Pai. Por isso que ele é Deus. E o Espírito Santo? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 ao 4, diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Olha só Pedro chamando o Espírito Santo de Deus, né?
O Espírito Santo é Deus, é outro que compartilha a mesma natureza divina de Jesus, a mesma natureza divina do Pai Celestial. Portanto, a Escritura deixa claro, meus irmãos, é inquestionável, especialmente no Novo Testamento, que Deus é trino, que a natureza divina tem 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sexto ponto. Traduções baseadas nos textos recebidos, nos chamados textos recebidos, como a ACF e também a King James 1611, este versículo que eu vou ler agora está dessa seguinte forma. Lá, na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Nossa, meus irmãos, esse é o testemunho definitivo sobre a doutrina da Trindade. Eu entendo que esse texto aqui, em algumas bíblias, principalmente as mais atualizadas, como a NVI, esse texto que eu acabei de ler está diferente, Não mostra aqui nem Pai, nem a Palavra, somente ali o Espírito, Mas os textos que se baseiam, melhor dizendo, as traduções em português que se baseiam nos textos recebidos, esse texto afirma dessa seguinte forma: porque são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então, o Pai, Pai Celestial, a Palavra que é Jesus, o Verbo, João usa muito esse termo palavra, verbo, para se referir a Jesus, e o próprio Espírito Santo, Esse é o testemunho mais evidente e mais claro. Como esses 3 podem ser um? Pode, porque o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, como pessoas, eles compartilham da mesma divindade. Eles são um no sentido divino, mas são 3 no sentido pessoal. Cada um tendo a sua personalidade, cada um sendo um centro de consciência, cada um ali desempenhando o seu papel. Então Deus, ele é trino, Deus é uma trindade, E esse texto, eu confio mais nesse texto recebido, Eu confio mais nessas traduções que utilizam o texto recebido do que os textos críticos, mas isso é assunto para outro vídeo. Textos críticos, texto recebido, que são textos aí relacionados ao Novo Testamento, que há também essa divergência, Quais são os melhores escritos, manuscritos, Enfim. Mas é um texto que eu particularmente gosto, e nesse texto contém esse versículo que deixa claro a doutrina da Trindade. E eu acredito nessa passagem tranquilamente. E mesmo que não tivesse esse versículo e ele fosse da forma como está nas Bíblias atualizadas, não tiraria o mérito de outras passagens que mostram claramente que Deus é uma trindade, que Deus é trino, que Deus é uma divindade com 3 pessoas. Deus é uma divindade com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, compartilhando com intensidade, com eternidade, todos os atributos divinos. Isso que torna eles um. E para finalizar aqui, tem até a Confissão de Fé de Westminster, que eles colocaram, melhor dizendo, na Assembleia de Westminster, na Confissão de Fé de Westminster, essa formulação da Trindade de uma forma mais, digamos assim, organizada. E eu só vou ler e vou dar as referências dos textos que eles se basearam para poder afirmar a doutrina da Trindade. A formulação lá de Westminster diz assim, no capítulo 2, artigo 3. Inclusive, a Confissão de Fé de Westminster você acha na internet, tem aplicativos que você baixa no Play Store, na loja de aplicativos, você vai encontrar a Confissão de Fé de Westminster. E lá você pode conferir por conta própria. Mas aqui eu peguei o artigo 3 do capítulo 2 da Confissão de Westminster, que diz assim: na unidade da divindade, note, unidade, unidade da divindade há 3 pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém. Não é nem gerado e nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. E os textos que eles se basearam para montar essa formulação nesse artigo, tá lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 16 ao 17. Também você vai encontrar, ainda no livro de Mateus, inclusive eu já li até esse versículo aqui, capítulo 28, versículos 19. É isso mesmo. Também a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 14. Também você vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Também o versículo 18 desse mesmo capítulo. E também ainda em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, e também Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Então, meus irmãos, essa é a doutrina da Trindade. Não há mistério, porque a própria Escritura explica sobre essa doutrina. Basta ter um pouquinho de boa vontade, ler, examinar as Escrituras, estudar. É tão difícil de compreender, Basta aceitar o que está escrito. Eu sempre digo isso, a gente tem que acreditar no que a Bíblia está dizendo, porque ela foi inspirada por Deus. Então, se a Bíblia está dizendo que Deus é uma trindade, que Deus tem 3 pessoas na divindade, que Deus tem uma natureza mais 3 pessoas, a gente tem que acreditar. E não há contradição, como eu já deixei claro aqui, não tem contradição. Porque quando a gente fala de natureza, a gente está falando de um conjunto de atributos. E quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de indivíduos. Então, natureza é uma coisa, indivíduo é outra. Então, Deus é um em natureza e 3 em pessoas, 3 em indivíduo, 3 em centro de consciência. Então, fique com esse estudo, espero que eu tenha sido claro. Até o próximo vídeo e tchau.